Em uma amostra escolhida aleatoriamente de homens com idade entre 35 e 44 anos, a média do nível de colesterol total era de 210 miligramas por decilitro. Suponha que os níveis totais de colesterol sejam normalmente distribuídos, com um desvio padrão igual a 38,6 miligramas por decilitro. Encontre o nível total de colesterol mais alto que um homem nessa faixa etária pode ter dentre os 1% dos homens com menores níveis de colesterol. Então vamos lá. O x, que é a nossa variável aleatória, representa justamente o nível de colesterol. Ele forneceu para a gente aqui ó, a média do nível. Então, ele forneceu o Mi, que é 210. Ele forneceu o desvio padrão, que é de 38,6. E aqui ele está pedindo o X, de forma que encontre o nível total de colesterol mais alto que um homem nessa faixa etária pode ter, dentre os 1% dos homens com menores níveis. Então, vamos esquematizar isso aqui usando a ideia do rol. Imagina que eu tenho aqui o menor colesterol de todos e aqui eu tenho o maior de todos. O que ele está falando aqui? Ele não está pegando 1% dos menores níveis. 1% dos menores níveis, então a gente está aqui. Ó. A gente tem um intervalinho por aqui correspondente a 1%. Sendo que exatamente nesse ponto eu tenho um nível N de colesterol, que eu não sei quanto vale, que é este valor de N o mais alto. Então, quando ele fala esse mais alto aqui, é justamente esse N. Tá? O mais alto dentre esses 1% dos menores níveis. E aí, para a gente montar, a gente vai olhar para esse intervalo vermelho. Então, vamos escrever aqui a probabilidade do X, que é o nível de colesterol, olhando só para o vermelho. Tá? Esse pontinho aqui é o N. Então, a probabilidade do nível de colesterol ser menor do que esse N, olha lá, vale 1%. É aquele exercício invertido que a gente já viu lá nos exemplos 10 e 11. Aquele exercício que vai aparecer aqui o nosso amigo frufru. Já estou pondo a formulinha da padronização. Vou ter que padronizar agora essa variável x, pegando o número n que a gente tem, subtraindo a média que ele deu, que é esse 210, dividindo por esse desvio de 38,6. Isso tem que ser igual a 1%. Aqui surge o nosso amiguinho frufru. Então, eu vou ter que representar o frufru num gráfico. Então, vamos marcar aqui dois pontinhos, traçar um gráfico aqui da distribuição normal. Vou marcar aqui o zero e o frufru, como a gente vai ter que pintar a esquerda do frufru e vai ter que pintar ao mesmo tempo uma área só de 1%, ele vai ter que aparecer aqui, ó. O frufru está aqui, de modo que na hora que eu pintei menor que frufru, ou seja, esta área aqui, a gente tem uma área de 1%. Como a tabela da normal só me fornece a área entre o zero e o valor observado, a gente vai ter que trabalhar com essa área roxa, que é a diferença para 50% em relação a esse preto aqui. Ou seja, vamos na tabela procurar o valor ou igual ou mais próximo, lembrando que isso é uma área, portanto a gente vai procurar no meio da tabela, a 0,49. Então, ó, aqui tem o 4898, aqui eu tenho o 4901, que é o mais próximo desse número. Então, eu vou jogar aqui para cima, vou puxar aqui para o lado e vou obter o número 2,33. Então, o valor aqui do nosso frufru é de 2,33. Mas ele não está à esquerda do zero. Esse valor aqui está à esquerda do zero. Números à esquerda do zero são números negativos. Você vai ter que lembrar de pôr esse sinalzinho aqui de menos, tá? Não esquece desse sinal. O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar o frufru daqui com o valor que a gente encontrou aqui, ou seja, n menos 210 sobre 38,6, eu vou ter que igualar com esse menos
2,33. Vamos multiplicar em cruz. Então, n menos 210 vai ser igual, vou pegar na calculadora aqui, ó, 2,33 vezes 38,6 vai dar 89,938. Então, menos 89,938. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que passar o 210 para cá somando. Então, vai ficar o 210 menos esse 89,938. Quanto que dá o N? 120,062. Então, vamos lá. Isso implica em N igual a 120, quanto mesmo? 0,62. 0,62. Vamos arredondar isso aqui, só para não ficar um número muito esquisito. Então, arredondando, a gente pode dizer que é 120, a unidade está aqui em cima, ó, miligramas por decilitro. Miligramas por decilitro. Então, este aqui é o maior dos menores, né? Esse aqui é o valor correspondente ao maior colesterol que o grupo de 1% dos homens que têm os menores colesteróis possuem, tá? Então, vou repetir de outra maneira. Pega todo mundo que tem os menores colesteróis. Na verdade, você vai pegar 1% de quem tem os menores colesteróis. Pega todo esse povo e coloca numa ordem crescente de colesterol. Qual é o maior colesterol que você vai encontrar? 120. Foi isso que a gente calculou, que é justamente esse valor de N.